Pra analisar comigo. As pessoas, elas não leem mais, cara. Não é estranho isso? Que o hábito da leitura, ele se esvaiu? Você não encontra as pessoas lendo da mesma forma? É meio triste isso, na real, porque se você for comparar, assim, durante alguns anos atrás, as pessoas leem muito, assim, tipo, uma frequência muito grande. E hoje não tem isso. Hoje a leitura meio que virou um nicho. Antes você conseguia ver as pessoas lendo jornais, por mais que hoje seja meio obsoleto esse formato de mídia, mas as pessoas liam. Você encontrava muitas pessoas lendo livros, gibis para criançada. Você conseguia encontrar as pessoas procurando formas de ler. E hoje eu não encontro mais isso. E eu me pergunto se isso é culpa total das redes sociais, sabe? Eu acho que elas têm uma certa culpa, sim. Não consigo pensar em outra coisa. Não querendo ficar pagando de nostálgico, que antes era uma época melhor e o mundo atual é uma merda. Não é isso. É que, cara, eu não consigo ver as pessoas lendo como antes. E foi uma parada que eu fiquei pensando, voltando pra casa de metrô. Era muito óbvio, assim, se eu entrasse em determinada estação, eu ia conseguir ver as pessoas lendo, sabe? Se eu entrasse num ônibus, eu ia conseguir ver as pessoas lendo, e hoje eu não consigo ver isso mais. Eu vivo me perguntando mesmo se eu tô vendo coisas, se é da minha própria imaginação isso, ou se de fato a leitura, ela tá... Não vou falar que ela tá acabando, mas as pessoas estão deixando de ler. E isso me pega muito, assim. Me pega muito, porque desde moleque eu fui incentivado a ler, incentivado à leitura, sabe? E desde moleque. Acho que tudo começou com o gibi. Tudo começou com o gibi. Eu lembro muito bem, assim, da minha mãe pegando alguns gibis velhos de outras pessoas e me entregando, sabe? Gibi da Turma da Mônica. Pouquíssimos de Marvel, de si, mas a maioria era da Turma da Mônica. E eu lembro que a minha tia, que na época ela morava perto da minha casa, e ela também tinha vários, porque a idade dos filhos dela eram os mesmos, né? Então ela tinha 3 filhas e as 3 também liam bastante. E meio que a gente ficava trocando os gibis, assim. E meio que eu ia pra casa dela e lia alguns, levava pra casa, aí eu emprestava pra minhas primas enfim. Era um negócio muito simples, sabe? Tipo, umas histórias meio bobas, assim. Hoje eu fui até pesquisar até uma delas que ficou na minha cabeça. Eu falei, meu, será que isso é só uma lembrança da infância ou isso aconteceu de fato? E eu joguei, assim, tipo, da forma que eu lembrava, sabe? Era os pais do Cascão e do Cebolinha chamando os filhos pra jogar taco na rua. E, cara, a história realmente era engraçada. Eu, assim, consegui dar umas gaitadas, sabe? É engraçado. Eu li uma parada assim que eu tinha uma breve lembrança de quando eu tinha 8 anos, e eu consegui encontrar e ver que ela realmente existe. Então, de fato, essa leitura marcou. Mesmo sendo a leitura mais simples possível, cara. E eu não sei como que é hoje, sabe? Eu não sei se as crianças hoje leem de uma forma como era antigamente. Eu não sei se os pais estimulam a leitura, sabe? Mesmo de uma forma mais infantil, assim. Sei lá, comigo funcionou bem, assim. Minha mãe me colocou e eu tinha um prazer, assim, de ler, sabe? Chegava horas que eu acabava com todos os gibis e perguntava pra minha mãe se tinha mais. E sem querer pagar de, nossa, criança intelectual. Não, é porque eu gostava. Tipo, eu gostava de andar de bicicleta na rua, eu gostava de jogar bola na rua, mas eu gostava de ler também. E... Enfim, é um hábito que eu tenho a impressão que está acabando, sabe? E foi um hábito bom de ter levado pra toda a vida também, se eu vou parar pra pensar. Acho que eu tenho uma outra lembrança, assim, vaga na memória, relacionada à leitura também. Foi quando eu tava na adolescência, acho que podemos colocar na adolescência, uns 14, 15 anos. A minha mãe tava fazendo faculdade, eu não lembro qual faculdade ela tava fazendo, se era filosofia, se era pedagogia, eu não vou lembrar. E ela me deu um livro, tipo, chamado O Mundo de Sofia. E, cara,
Ela deu esse livro, acho que ela tinha estudado isso pra faculdade, mas ela deu. Traduzindo, ela só, tipo, pegou o livro e falou assim: ó, tem esse livro aqui, se você quiser ler. Sabe, foi algo bem. Não foi algo obrigatório, mas, porra, eu peguei naquele livro, assim, com 14, 15 anos pra ler, cara, foi um inferno. Foi um inferno porque foi a primeira vez que eu acho que eu fui meio que desafiado, sabe? Desafiado a ler coisas que eu não entendia. E que talvez até hoje eu não entenda. E que mesmo assim, pô, dei cara a tapa e, pô, vamos ler, vamos ler. Eu acho que foi uma das leituras mais difíceis, assim, que eu tive. Mais difíceis porque eu não tinha a sabedoria necessária para ler aquele livro. E mesmo assim, mesmo ele diluindo, sabe? Mesmo sendo um livro bem coeso, bem certinho, sabe? Eu não conseguia ler, aí eu voltava, eu ficava irritado, aí eu deixava de ler, passava uns 2 dias sem ler, voltava a ler de novo. E, cara, foi um livro bem desafiador, assim. Foi desafiador pelo simples fato de não desistir da leitura, mesmo não tendo a capacidade de entender tudo, sabe? Tipo, de entender tudo 100%. Pô, vamos ler e vamos ver no que dá. E isso é muito bom, cara. É uma parada que é um hábito que eu tenho até hoje, se eu for parar pra analisar. Por exemplo, eu tenho alguns livros aqui. Pô, eu tenho 7 livros aqui que estão na fila pra ler. 4 deles são em francês, pra praticar a leitura em francês. Pô, tem uns muito bons aqui. Tem um do Victor Hugo, né? Os Miseráveis. Pô, ler em francês a parada deve ser muito legal. Eu tenho aqui uns livros também do Patrick Modiano também. Pô, é um cara que ganhou o Nobel de literatura e tal. E eu tô começando por um dele. Eu comecei por ele, né? Comecei um livro chamado La Ronde de la Nuit. E, cara, é um livro muito bom. É engraçado porque eu me coloquei na mesma situação que eu estava quando eu era adolescente. De tentar fazer uma leitura e não entender, tipo, a maioria das coisas, sabe? Tipo, tentar entender contexto, palavras novas, e as coisas estão se repetindo agora. Porque, por exemplo, eu tô forçando essas leituras para ganhar vocabulário, para conseguir entender o francês de uma forma melhor. Tipo, pô, é minha terceira língua, então, assim, tô me esforçando, quebrando a cabeça para tentar falar, entender, ler de uma forma mais coerente, sabe? E tá sendo um desafio, um baita desafio, sabe? Tanto que eu parei, eu peguei algumas semanas de trabalho, direto, e acabou não dando tempo de ler, sabe? Tipo, da forma que eu tava querendo. E foi bom também pra descansar um pouco a mente também. E agora eu tô voltando a ler de novo. E é engraçado, porque tem algumas coisas que eu acredito que eu já sabia e agora eu voltei atrás, sabe? E é engraçado ter esse momento de frustração, sabe? De entender que eu não vou que eu não vou saber tudo 100%. Que vai ter algumas coisas que eu vou ter que parar, eu vou ter que pesquisar, sabe? Pra entender contexto de frase, etc. É engraçado. É engraçado. E hoje eu me considero um cara que tem uma leitura muito forte, sabe? É algo que me faz bem. E não tô aqui pra ficar julgando quem lê, quem não lê, sabe? Tipo, a questão aqui não é intelectualidade. É só que é um hábito muito bom, que te dá ferramentas muito boas, dependendo do que você lê, obviamente. Se você ficar lendo, tipo, uns livros meio tosco, tipo, como fazer amigos e influenciar pessoas, sabe? Tipo, caralho. Assim, o lado bom que você tá lendo, o lado ruim que você tá lendo um livro ruim, sabe? Tipo, é uma parada que eu acho que te dá mais um vocabulário mais amplo, sabe? Você consegue conversar com várias pessoas diferentes. E, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você consegue conversar com pessoas de vários tipos de espectros diferentes, sabe? Por conta da leitura, sabe? Você consegue se portar em vários locais diferentes também. E isso eu tô falando só o ato de você conceber as palavras, sabe? Tipo, de saber usar elas em determinados locais, em determinados momentos. Mas se eu for pegar o que o texto está querendo dizer pra você, aí a gente entra em outra seara, sabe? Você entender o que o autor quis passar, você entender uma parada histórica, um conto de fantasia, sabe? Você entender um livro provocativo, um livro que tá te provocando a evoluir. E
Enfim, eu me parei pra. Eu parei pra pensar nisso e realmente, pelo menos as pessoas ao meu redor, elas não estão lendo tanto quanto antes. E esses dias também até encontrei no Instagram um cara, um fotógrafo, eu não lembro o nome dele, né, eu não lembro o nome dele, que ele faz um projeto bem legal, cara. Ele faz fotos das pessoas no metrô lendo. Então, por exemplo, aí ele monta um álbum lá, ele coloca, sei lá, umas 20 fotos, um exemplo, né? Ele coloca as 20 fotos ali, coloca, tipo, um retrato da pessoa, coloca, tipo, uma foto da pessoa com o livro, mostra o livro e tem uma foto mais espontânea, que é a pessoa lendo, né? Que provavelmente foi a primeira foto que ele fez ali, mostrando que a pessoa tá lendo. E eu acho muito engraçado de ver as coisas que as pessoas leem e ver que essa arte não está morta, sabe? Que as pessoas conseguem fazer uma leitura, sabe? Mesmo cansadas, indo ou voltando do trabalho, da faculdade, etc. Eu achei um projeto bem bacana, um projeto bem sensível, assim, de mostrar que, mesmo com várias dificuldades, as pessoas mantêm esse hábito. Foi algo bem legal, foi algo bem legal. Ver que, que as pessoas continuam lendo. Mas eu espero que isso não seja apenas um nicho. Porque se a leitura se transformar em um nicho, se transformar em um hobby, eu acho que isso significa algo muito triste mesmo, assim. Significa que menos pessoas estão lendo, que você precisa pesquisar mais para encontrar mais pessoas que leem, né? Enfim, fiquei pensando isso nesses dias. Beleza. Falou!